o assunto hoje, ele é pertinente não só para nós, né, no mundo material, mas também para os espíritos que desencarnaram recentemente. Né? Esse é um assunto que, pessoalmente, eu gosto de tratar ele, porque ele não é muito difundido no lado ocidental do mundo, né? No cristianismo, principalmente. Né? E é uma coisa que é inevitável. A única coisa certa da vida. É a única coisa que é certa, né? Todos nós vamos morrer. Né? Então a gente não se prepara para isso. Né? E esse preparo, a gente vai entender um pouquinho melhor hoje, ele tem que acontecer não só para o espírito que está desencarnando, né? Que vai ter uma facilidade maior, né? Se tendo esse conhecimento para desencarnar, mas também para os entes queridos que ficam aqui também. Né? Porque como a gente não nos preparamos para essa coisa que é inevitável, a gente pensa que não vai ver mais a pessoa. Né? Então, hoje, esse é o convite da gente realmente entender um pouco mais sobre esse processo. Né? E uma coisa que acontece muito, a gente vê quem trabalha em mesa mediúnica, vê isso muito frequentemente. Espíritos que chegam que não foram preparados para o desencarne. É muito comum. Na verdade, é uma das categorias de espíritos que mais vem na mesa mediúnica. Né? Você vê muito espírito vindo para, né, se vingar de alguma coisa, né? São os obsessores, mas muitos vêm porque realmente não sabem que desencarnaram. Né? Estão aqui ainda presentes aqui nessa dimensão aqui da Terra, né, que nós estamos. Né? Então, esse é um assunto que a gente tem que tratar mais, tem que trazer mais à tona. Com o tempo, eventualmente. Falar nisso, essa semana eu estava escutando o KBS e até falar com a Cris, que eu escutei isso, que por causa da frustração dos pacientes, está havendo um número imenso de enfermeiras suicidando em San Diego, por causa disso. Porque fica frustrada que o paciente que ela cuidava tanto morre. Sim, é inevitável. Eu vou falar com a Cris, Márcio, que eu escutei no KBS. Então, assim, se a gente tiver esse preparo, então nos ajuda. Ajuda para quando nós desencarnarmos, ajuda para aqueles que ficam para trás. Né? Isso aí, eventualmente, vai ser uma coisa normal. A gente vai entender. Né? Porque cada vez mais estamos vivendo mais, né? A nossa infância está diminuindo cada vez menos. Por quê? Porque o nosso planeta também está evoluindo. Nós também estamos evoluindo. Né? Então, um dos motivos dos quais que a morte é vista como um tabu é muito por causa da nossa educação religiosa. Dificilmente você vê um pastor ou um padre tratando o assunto. Se você pegar, por exemplo, você falar com um pastor e com um padre, dos 52 sermões, mais ou menos, que faz durante um ano, quantos que realmente é tratado esse assunto da morte e o preparar do morrer? Você vai ver que é poucos. Eu já tive essas conversas teológicas com pessoas assim, com um pastor amigo. Porque eu acho que falta esse preparo. A gente ainda trata a morte como um tabu do nosso lado ocidental, no cristianismo. Já em outras religiões não é tanto assim. Né? No hinduísmo, eles sabem, porque no budismo, no hinduísmo principalmente, então é muito comum esse entendimento, eles sabem, no hinduísmo eles entendem o quê? Como no budismo também, que é um ciclo que acabou, o ciclo aqui fechou, e começa o outro. E realmente a gente parar para pensar o que acontece. O ciclo nosso aqui, essa missão que tínhamos que ter aqui na Terra, findou, passamos para o próximo. E isso continua sucessivamente. Né? Então, se tivéssemos esse entendimento, nós lidaríamos com essa diversidade, quando passamos para o lado de lá, mais facilmente. Né? Então, as religiões podiam ter prestado um grande serviço se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade. Isso está no livro Herculano Pires, Educação para a Morte, um livro muito bom. Tá? Traz vários assuntos e ele coloca que justamente isso aí, porque a gente tem desde lá de trás, né, esse despreparo,
A gente não tem o medo de falar da morte, tem um tabu, tem a questão do céu e inferno. Né? Então, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu, se for uma pessoa ruim, você vai para o inferno, e isso aí é eterno. Então, hoje, na verdade, a Igreja Católica moderna de hoje entende isso como um problema. Porque a gente não pode esquecer que as pessoas que regem a Igreja são teólogos. Eles entendem muito bem desse assunto aqui. Eles estudam o Espiritismo, estudam o Hinduísmo, estudam o Budismo. Eles entendem muito bem da lei da encarnação, da lei de causa e efeito. São teólogos. Então hoje estão mais ou menos em uma meio contra a parede, né? Porque a questão do céu e do inferno é uma questão muito rígida, né? É muito forte, isso não te dá outra opção, né? Então a gente vai ter que, isso aí eventualmente, vamos ver quem vai fazer, como vai isso vai acontecer, mas eventualmente vai ter que ter um pouco dessa evolução dentro das religiões, né? Então vai ter que começar, alguma religião vai ter que fazer isso aí. Vamos torcer o mais rápido possível. Então, isso é inevitável, como a gente falou, a gente vai morrer. Então, numa das questões do Livro dos Espíritos, na questão 327, aí pergunta assim, quando o espírito desencarna, ele vê o velório, o enterro dele? Isso é uma pergunta boa, né? Então, ele fala assim, muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Essa palavra é meio estranha, né? Esse estágio, assim, estágio de perturbação. A gente passa isso 2 vezes, né? Quando a gente desencarna e antes da gente encarnar. É a mesma palavra. Só que é uma palavra meio, né? Ela, talvez poderia ter escolhido uma palavra um pouco melhor, mas a palavra é essa, né? O termo que é usado da doutrina espírita é esse. Então, é aquele estágio onde a gente ainda está meio confuso. Você ainda não tem a noção de que você realmente desencarnou, né? Então é coisa como, imagina como você estivesse acordando assim, um sono profundo, né? Você dorme de tarde, por exemplo, ele passou aqueles 30 minutos ali da siesta ali, né? Você dormiu por 2 horas, você acorda meio assim, meio, onde é que eu tô, né? Meio confuso, você acorda meio assim, né? E é assim que os espíritos escrevem pra gente, inclusive na mesa mediúnica, porque no fundo, ele sabe que tem alguma coisa que está errada. Por quê? Porque está indo na casa dele, está conversando com as pessoas, mas ninguém responde. Ele consegue se ver. O espírito olha para si próprio, ele se vê. Só que ele vê que tem uma coisa que está fora, não tá certo, né? Então, e é uma coisa meio delicada, porque você não pode chegar para o espírito, por exemplo, e falar assim, não, é o seguinte, você morreu, por isso você está aqui. Imagina o trauma disso. Não pode fazer isso, né? Então é uma coisa meio delicada, né? Como a gente coloca. Mas isso aqui acontece muito quando o espírito está pronto para ver. A gente vai entender que tudo, a morte, a transição, tem muito a ver com o estágio espiritual que a gente se encontra. O conhecimento que a gente detém saindo daqui, né? Então, se a gente já tem um conhecimento de que existe a vida após a morte, né? da existência da reencarnação, a gente sabe que a gente não está morrendo mesmo, né? É só uma transição. Então é muito comum. O espírito, quanto mais desapegado da matéria, mais fácil vai ser. Mas o interessante é a questão subsequente, que é a 328, que é onde Kardec pergunta, e o espírito é levado para ouvir as reuniões familiares no final, que quando vai fazer a reunião familiar, às vezes falar sobre, né, as coisas materiais que foi deixado, coisas assim? Frequentemente sim, a maioria das vezes. Por quê? Porque ali o espírito já não se encontra ali. Ali as pessoas vão falar realmente qual era o sentimento que eles tinham daquele ser. Então isso pode ser uma coisa positiva para o espírito, que as pessoas falam, não, realmente a pessoa, né, fez seu melhor, tentou ajudar, né? Ou então vai falar como realmente a pessoa às vezes foi, às vezes foi uma pessoa que não foi boa, né? Então ali eles trazem o espírito ali para realmente ali ter o reality check mesmo, para o espírito ver, né, para fazer aquela retrospectiva da vida que a gente vai fazer eventualmente do lado de lá, né? Ele vê que realmente poderia ter feito um pouco diferente. No momento da morte, tudo a princípio é confuso.
A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. Você está na questão do Livro dos Espíritos, na questão 165. Então, isso aí tem muito a ver com o estágio espiritual do espírito, né? Então, muitos espíritos saem dessa maneira, né? Estão meio perdidos ainda, não estão seguros. Então, quanto mais a gente se preparar para essa situação, que é inevitável, menos nós vamos ter disso. Tem espírito que consegue realmente participar do velório, do funeral, vai lá no enterro, vai lá, despede do corpo, muito obrigado por ter me ajudado nessa, tá? Muito obrigado. Então, o quê? Depende do nível espiritual que a pessoa se encontra, né? Então, e não precisa, gente, ser isso aí, não precisa ser Chico Xavier, não precisa ser Madre Teresa, né? Realmente é como a gente se prepara, né, emocionalmente para essa transição e espiritualmente, né? Esse entendimento, buscar esse conhecimento. O conhecimento está aí. A doutrina espírita, no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, tem várias religiões que falam sobre esse assunto. Mas a literatura sobre isso é muito grande, dessa transição da morte, né? Mas pergunta quantas pessoas que realmente vão atrás para ver isso? Muito poucas. Porque nós ainda encaramos como tabu, né? Então isso a gente tem que perder um pouco disso. Então, uma coisa que é muito importante é isso aqui. A prece. Não vamos entender o porquê. A prece pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra tem por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também de ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação, olha a importância, que segue sempre a separação do corpo, e tornando mais calmo o seu despertar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, a prece, quando oramos para o ser que acabou de desencarnar, a gente está orando, pedindo para que ele ou ela se reencontre, né, com a sua família espiritual, com o seu anjo guardião, com seus amigos espirituais que estão e querem ajudá-lo. Mas às vezes o espírito ainda está tão ligado à matéria que a gente, ao invés de orar, a gente pega e começa e entra no desespero, começa a chorar. Por que que você foi? Por que que você me deixou? Como você pôde fazer isso comigo? Como é que você acha que o espírito vai se sentir? Ele sente essa agonia. Porque do lado de lá, tudo é energia. Então, essas vibrações que estamos emanando. Se estamos emanando uma vibração positiva para ele ser auxiliado, é o que ele vai receber. É como um abraço, um carinho que ele está recebendo, né? Agora, se a gente está nesse desespero, vai perceber a mesma coisa. Agora, imagina a situação do espírito, ele não pode fazer nada. Ele não pode voltar a reencarnar. Ou voltar para a matéria, não tem como, né? Então, imagina o sofrimento. Então a prece é muito importante e também ela nos acalma, né? Quando a gente começa a orar, pedir para aquela pessoa que se foi, a saudade é inevitável, a gente vai ter a saudade, né? Então a gente vai passar pelo luto, isso é inevitável, né? Só que tem maneiras de como passar por isso, e a prece também nos ajuda a passar por essa situação mais facilmente. A prece é a ferramenta mais importante que temos no nosso arsenal e às vezes no que a gente menos usa. Então, um exemplo para vocês. Duas situações. Recentemente uma pessoa me falou que estava passando muito mal à noite e levantou no meio da noite passando muito mal no banheiro, passando bastante mal. Tomou remédio, nada melhorava. E muito mal, quase desmaiando. Aí lembrou, assim, começou a orar. Começou a pedir pelo anjo guardião ajudar ela. E começou a orar. E ela depois falou assim, o que me ajudou foi a oração. Porque a hora que eu comecei a orar, se não foi uma coisa imediata, gente, não existe a varinha mágica. A gente não pode ter a ingenuidade de achar, então eu vou fazer um Pai Nosso aqui e já melhora. Não é. Mas olha como ela mudou, a vibração dela. O que acontece com a prece? Quando a gente faz a prece, a gente eleva a nossa vibração.
mental. Então a gente se conecta com nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, os amigos espirituais que estão aí para nos ajudar, né? E nos desconecta daqueles que estão aí para nos perturbar. Os nossos inimigos espirituais, aqueles que estão ali só para perturbar mesmo, né? Porque é uma questão tudo de frequência. Então quando a gente ora, eles não conseguem chegar na frequência que a gente se encontra, né? Então, porque o nosso pensamento, ele funciona como ondas, né? Então quando a gente está aqui embaixo, é onde ele nos pega, né? Então quando a gente ora, a gente eleva essa onda, a gente eleva o nosso poder vibratório nosso, mental, e a energia mental vira outra. E a pessoa melhorou dessa maneira, né? Quinta-feira agora, eu estava sentado com uma pessoa aqui no final da reunião, ficou conversando no final, e essa pessoa falou assim, que estava passando por uma série de situações. Aí eu perguntei para ela assim, situações de ordem espiritual. Eu perguntei para ela, você ora? Ela ficou meio, hesitou. Não, eu te perguntando assim, você tem o hábito de orar? Ela falou, não. Ela foi meio sincera. Eu falei, ó, eu te aconselho o seguinte, começa a orar. Eu expliquei para ela isso que a gente acabou de falar. Porque vai colocar em conexão com os amigos espirituais dela. Entendeu? Se tem uma coisa de a gente falar, o assunto hoje aqui é outro. A gente está falando sobre a morte e como se prepara para morrer, né? Mas se tem uma coisa para levar daqui, esquece a morte e o morrer, leva isso aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta que está à nossa disposição. E se a gente não tem o hábito de orar, comece a orar. Por quê? Porque a gente, justamente aquela situação, de se conectar desses espíritos que querem fazer o mal para a gente e nos conectarmos com nossos amigos espirituais. No mundo espiritual, tudo é energia. Então lá mais ainda a oração é importante. Então só lembra disso. A prece é de um poder tremendo. Então vamos falar um pouquinho como a gente desencarnou, né? Então a gente morreu. O que vai acontecer agora? Então, cumprida mais uma jornada na Terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzido à bagagem de feitos acumulados em suas existências. Aportam no plano espiritual nem anjos, nem demônios. São homens, no sentido do ser homem e mulher. Almas em aprendizagem despojadas da carne. São os mesmos homens que eram antes da morte. Então, dois pontos aqui. Uma que a gente fala, estamos voltando para a pátria espiritual. Por que a pátria espiritual? É a nossa casa. A gente parar para pensar, se somos seres eternos, e se toda religião acredita a mesma coisa, somos seres eternos. Nem todos acreditam na reencarnação. Muitas, a maioria, se a gente pegar em números, a maioria do planeta acredita em reencarnação. Então, se a vida, o espírito é eterno, aqui é o quê? A gente está vindo aqui fazer esse ciclo, esse estágio, a escola da Terra. Vindo aqui, cumprir uma missão, né? E depois voltamos para casa. Agora o que acontece muito é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam assim, então quando eu volto, eu lembro tudo o que aconteceu comigo nas minhas vidas passadas? Não necessariamente. Quanto mais evoluído o espírito for, sim, esse espírito consegue acessar essas memórias. Senão, não tem um porquê. Porque não tem, o que a providência divina busca é sempre nos ajudar, nos auxiliar na evolução. Então tem que ter algum ganho nesse sentido, né? Então se a gente ainda não tem condição, dependendo da nossa situação aqui, o que estamos fazendo, o que a gente vai ganhar lembrando o que fomos no passado? Se eles estão cometendo atrocidades aqui ainda nessa atual conjuntura. O que você acha que estava fazendo antes? não era melhor, né? Então a gente tem esse acesso. Então a gente volta, uma coisa que é bem interessante é o seguinte, que a gente não tem aquele despertar de uma maneira que a gente é como uma pessoa completamente diferente. Não é. A gente vai um pouco sobre isso aí. A desencarnação não nos modifica hábitos nem costumes. Não lhes outorga títulos nem conquistas. Não lhes retira méritos nem realizações. O que nos coloca, está no livro dos Espíritos, o que nos coloca é que nós não deixamos de ser quem nós somos aqui. Por isso que a gente deve buscar constantemente o auto-melhoramento.
A gente se fala, na doutrina espírita fala muito da reforma íntima. Não, é justamente porque quando chegarmos nesse ponto, quando a gente passar para o lado de lá, não vai modificar muito do que nós somos aqui. Você pode talvez ter um pouco mais acesso a certas informações de conhecimento. O nosso nível moral não muda muito. Né? Nós somos quem nós somos, com todas as virtudes e com todas as vicissitudes. Então, por isso que, quando passamos para o lado de lá, às vezes o espírito, quando está muito focado ainda na matéria e na vicissitude, fica por aqui. Né? Então, um espírito que ainda tem problema com álcool, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, se desencarnou, um alcoólatra, vai ficar por aqui. Né? Normalmente, não, a gente não pode nunca, né, falar, não, 100% vocês não. Mas vai nos bares da noite, vai encontrar vários espíritos ali, assim. Pessoas que têm o uso da droga, mesma coisa. Porque o espírito ainda não perdeu aquele vício. Não é porque desencarnou que perdeu. Ele quer sentir aquele prazer ainda. Aí vai fazer o quê? Ele vai se conectar com um encarnado, que faz a mesma coisa. Vai até incentivá-lo a fazer. Porque através dessa conexão, que consegue se conectar vibracionalmente no perispírito do encarnado, consegue sentir aquelas emoções novamente, né? Então é só para a gente colocar que a gente não muda. Desencarnou, virou santo, virou demônio. Não. É igual, não muda muito não. Né? Como a gente sabe que existem pessoas aqui, tanto pessoas boas como pessoas ruins. Né? Então os demônios que é colocado, que existem no mundo espiritual, nada mais são do que homens que aqui foram pessoas que fizeram mal, chegaram lá e continuaram fazendo mal. Né? Mas que eventualmente também vão ser auxiliados, né? Que eventualmente também, através da reencarnação, vão ser auxiliados. Né? Esse é o projeto da reencarnação, sempre buscar o melhoramento do espírito, do ser. Nunca é feito um plano para a pessoa matar um outro, ou para se suicidar. Isso nunca existe num plano encarnatório. Né? O projeto é sempre buscar o melhoramento daquele ser. Né? Só que às vezes não dá certo. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Né? A gente escolhe os nossos caminhos. Né? Então, aí só que uma coisa é certa, a gente pode plantar o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Só que a colheita é obrigatória. Né? A lei da ação e reação. Assim não tem jeito de fugir dela. Então, cada um se apresenta após a morte como sempre viveu. Não ocorre nenhum milagre de transformação para aqueles que atingem o grande porto. Raros são aqueles que despertam a consciência livre após uma inevitável travessia. O que quer dizer com isso? A gente tem que estar bem emocionalmente, né, no sentido de que qualquer tendência que deixamos aqui, a gente carrega ela com a gente. Então quando a gente desencarna, conscientemente, a pendência está ali ainda, seja ela qual for. Então, por isso que na Bíblia já falava, Jesus já falava, vai e se acerta com aqueles que você tem está em débito com eles. Você lê enquanto estás a caminho. Sim, então, esse é o propósito, entendeu? Da gente chegar e tentar, que a gente tem consciência, que a gente tem algum débito ou tem algum problema de harmonia com a pessoa, tenta resolver. Né? Às vezes a gente pensa que é aí onde entra o nosso orgulho. Né? Então às vezes a gente, tipo assim, sabe que a pessoa errou com a gente, existe ali um problema e a gente não resolve. Porque a gente fala assim, não fui eu que errei. A gente fica esperando a pessoa vir se desculpar com a gente. O mérito está realmente, mesmo a pessoa estando certa, você ir, né, ali e tentar se reconciliar. Isso, na verdade, é um sinal de grandeza do espírito, né, de evolução. Porque mesmo você estando certo, você coloca o outro como se o outro estivesse, mas para quê? Para buscar essa reconciliação. Porque senão, você vai ter que se reconciliar de uma maneira ou de outra. Se não é agora, ou é lá no mundo espiritual, ou em outras vidas. Né? Mas que vai ter que ser reconciliado, vai ter que ser, né? Dependendo do grau. Então, quando a gente desencarna, esses sentimentos, se eles não estão bem acertados,
a gente carrega isso com a gente. Né? Então, toda aquela aflição, coisas que fizemos, vem à tona. Por isso que a gente tem que tentar resolver aqui ainda. Né? Então, a nossa alma sente-se visitada por aflições e remorsos, de recelos e ansiedades. Se refletissem um pouco, perceberiam que a vida prossegue sem grandes modificações. O que quis dizer com isso? Não muda muito a vida. Quando a gente passa por de lá, o que nos é colocado na literatura espírita e por espíritos que desencarnaram, que nos falam, é como despertar de um sono. Né? A gente vai dormir toda noite, no dia seguinte, você acorda. Né? A morte é isso também. Você é como um despertar de um sono. Né? Então não tem assim aquela gente esperando que vai ter uma dor, alguma coisa assim, alguma coisa que vai acontecer. Não. Então a gente leva todo aquele sentimento com a gente. Né? Então por isso que é importante a gente tentar resolver aqui aqueles que a gente tem consciência. Tem coisa que a gente não sabe, então aí não tem como a gente resolver. Né? A gente lembrar também o seguinte, nós não estamos a sós. Né? Todo desencarne, ele é acompanhado. Todo desencarne, ele é acompanhado. Por mais que a gente pense que uma pessoa é um ser maléfico, uma pessoa ruim, um espírito ruim, ainda assim é acompanhado. Mesmo aquele espírito ruim, tem um anjo guardião. Tem espíritos que estão no nosso orbe aqui, a mando da providência divina, só para nos ajudar. Não tem vínculo kármico com ninguém, não é anjo guardião de ninguém especificamente, estão aqui no orbe com o intuito de fazer o bem, por fazer o bem. Né? São espíritos, lógico, numa alçada, né, um pouco mais superior, né, que eles trabalham no orbe da Terra, tanto aqui nessa dimensão da matéria, como nas dimensões do mundo espiritual. Né? São espíritos que estão aqui, são os trabalhadores verdadeiros, todos nós somos trabalhadores de uma maneira ou de outra, mas são aqueles mais trabalhadores diretos de Jesus, né? Que é o nosso grande governador, que é o espírito mais evoluído do planeta. Então existe toda essa hierarquia, então tem espíritos que estão aqui para nos ajudar. Então a gente nunca está sós. Então, isso a gente tem que ter essa consciência também quando a gente desencarna. Porque a hora que a gente pedir ajuda, a ajuda aparece. A maior parte dos seres não é capaz de perceber o apoio dispensado pelos espíritos superiores. Sim, porque mesmo os seres mais infelizes e voltados ao mal não são esquecidos ou abandonados pelo auxílio divino. Ninguém está sós. O desencarne é sempre acompanhado. É muito comum, depende de como o desencarne é feito. Você pode reparar, já deve ter ouvido falar, por exemplo, de pessoas que desencarnaram no hospital, ficaram doentes por um bom tempo, e pessoas falam assim que costumava haver, né, familiares, pessoas que já desencarnaram. Né, uma avó, a mãe, uma prima, uma tia, né, a pessoa falava, né, falava assim, eu tive um sonho, né, minha avó veio aqui e tal. Então, já está preparando a pessoa. Então a avó já está esperando para receber. Né? Então, além de ter os amigos espirituais, a família espiritual, existe uma equipe espiritual para te ajudar no desenlace do nosso espírito com o corpo da matéria. Né? Porque nós estamos conectados. Né? Então é conectado, molécula por molécula, célula por célula. Né? Então existe esse trabalho também. Né? A gente fala assim, nossa, essas equipes devem ser milhares de equipes, então são poucas não, porque imagina que tanto de gente, né, do planeta. Então é muito espírito que está aí para nos ajudar. Então, em toda parte, sem cessar, amigos espirituais amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes e expurgar sem remissão nas zonas infelizes. É pura e simplesmente recomeçar a viver. Então essa é a morte, na verdade, é o renascer. Se a gente para pensar, quando a gente morre, a gente está renascendo novamente no mundo espiritual. Está voltando.
Então, se a gente encarasse como se fosse somente uma transição, agora é diferente, porque é o seguinte, a gente não tem essa infância espiritual que a gente tem aqui, quando a gente vem para cá. Por que a gente tem infância aqui normalmente? É porque a gente passa, às vezes, bastante tempo no mundo espiritual. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem que ter essa infância para a gente se readaptar, o espírito nosso, se readaptar novamente à matéria. Então, o lado de lá, quando a gente renasce do lado de lá, vai depender do quê? Da vida que tivemos aqui. Se a gente teve uma vida onde a gente tem esse entendimento da vida depois da morte, a gente tentou buscar aí o auto-melhoramento, tentou se melhorar. Não precisa ser santo não, gente. Ninguém é. Nós, no estágio que estamos aqui hoje, Madre Teresa, Chico Xavier, são as exceções. Nós não estamos ainda nesse nível ainda. Né? Então a gente vai cometer os erros. A gente tem que ter consciência de sempre buscar o auto-melhoramento. Né? É como Jesus nos falou, vai e não peques mais. A gente buscar entender, errei. Ok, vou tentar não fazer mais. É isso que ele nos pede. Ele não nos pede para nos tornarmos santos do dia para a noite. Você sabe que isso não vai acontecer. Eles não têm nem essa expectativa. Os espíritos não têm essa expectativa. Nós somos guardiões também não. Mas eles querem o quê? A gente tentar buscar um constante melhoramento. É isso que eles pedem para a gente. Então, no lado de lá, você tem espíritos que... A gente pensa assim, né? Então, quando o espírito é mais evoluído, quando ele passa para o lado de lá, o que acontece com ele? Aí que vai trabalhar mais ainda. Porque eles não param. O entendimento é que nós temos que nos autoajudar, um ajudando ao outro. Então os espíritos, quando passam para o lado de lá, aí ele fica leve. Ele não tem que dormir, ele tem que comer. Os mais evoluídos. Né? Então, muitas vezes da gente ainda continua. As pessoas às vezes perguntam isso, então quando eu passo por lá, eu não vou precisar. Depende. Depende do grau evolutivo do espírito. Tem espírito que ainda tem que dormir, tem que comer, no banheiro. O conceito de rest in peace, o descanso em paz, é mais porque você está esperando o julgamento final. Né? Por isso que naquele processo você está resting. Né? É isso. Então, e isso aí até, na verdade, quando a gente falou lá atrás, a questão das religiões, é o desfavor que foi feito. Já vi algumas vezes de conversar com espíritos que vêm na mesa mediúnica, espíritos que desencarnaram e ficaram literalmente do lado do corpo dele, físico, né, esperando as trombetas tocarem e Jesus vir para buscá-los. Então, mas por quê? Porque foi aqui, e não eram pessoas ruins, você conversava, uma vez era uma mulher conversando com ela, você vê que era uma pessoa boa, mas por quê? O entendimento dela era aquele. Ela saiu daqui com esse entendimento. Por isso que eu falo do desfavor que fizemos para a humanidade. De não falar sobre a morte e não preparar para a morte. Porque a gente vai sair aqui, como a gente vem falando durante a noite, é o quê? A gente não muda, gente. Então você vai sair daqui com o conhecimento que você tem. Então se o seu conhecimento, a sua expectativa é de você, ao desencarnar, você vai dormir e vai esperar as trombetas tocar, o que você vai acontecer? O espírito vai ficar ali quietinho. Ele acordou. Viu assim, fica ali assim, falou assim, não, eu tenho que esperar a trombeta tocar. E fica ali. Né? Não, mas isso aí, tudo bem. Vai ser auxiliar de qualquer maneira. Tanto é que ela foi auxiliada. Né? E ela entendeu, porque aí ela entendeu que existia a vida depois da morte. E ela falou assim, numa simplicidade tremenda, falou assim, mas eu não sabia disso que você está me falando. Eu falei, eu sei, mas não tem problema. Não se preocupe com isso, deixa isso para trás, vamos olhar para frente. Não adianta focar no o passado já foi, né? Agora ela entendeu que a vida continuava. E se vê que era um espírito bom, não era um espírito ruim. E ela vai continuar. Com certeza já está aí trabalhando, auxiliando, né? E fazendo dando continuidade ao seu desenvolvimento. Então a gente lembrar disso, que os espíritos do lado de lá, eles são culpados. Eles não estão lá, o pessoal não está lá, os anjinhos voando, tocando harpa. Infelizmente não é assim não. Entendeu? E na verdade eles gostam, porque sabe por quê? Chega um ponto na vida do espírito que ele entende que todos nós somos irmãos, como Jesus nos ensinou, e que todos nós devemos ajudar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. A gente buscar que só através desse auxílio
que a gente, como civilização, vai melhorar. Então, aqueles que estão melhor um pouquinho, ajuda aqueles que estão ali um pouquinho. Na verdade, nós estamos muito próximos uns dos outros. Mesmo aqueles mais desenvolvidos, não estão tão assim na sua frente. Entendeu? Então, é assim, é um realmente dando a mão para o outro e a gente, como civilização, vai evoluindo. Esse é o intuito. A reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos, por ora, é abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Cada dia que dispomos na carne é nova chance de recomeço. Eu gosto muito dessa parte. Cada dia que dispomos na carne é nova chance de recomeço. A gente está falando, que a doutrina espírita nos pede é justamente a gente buscar esse recomeço. Mas não é no recomeço, que a gente, na verdade, a gente focar no que a gente faz de bom, né? E tentar não fazer as coisas, as nossas vicissitudes, que todos nós temos, né? Trabalhar elas, ir melhorando, pouco a pouco, dia a dia, né? E a gente tem essas oportunidades. E tem espírito que consegue. Você vê, tem espírito que consegue sair da água para o vinho. Né? Isso não é fácil. Né? Você tem uma disciplina muito grande. E tem vários exemplos aí na história. Né? Maria Magdalena, Paulo de Tarso. Né? A gente tem aí vários espíritos que eram espíritos que estavam no caminho errado e entenderam qual era a mensagem e mudaram da água para o vinho. É fácil? Não é fácil. São espíritos de calibre, lógico. Né? Então, mas o quê? O que nos falta na maioria das vezes? Disciplina. É a coisa mais difícil que tem. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas às vezes ainda a gente opta por fazer o errado. Mesmo sabendo que está errado. Porque a gente não tem a disciplina necessária de fazer o certo. Né? Então, infelizmente, é onde a gente se encontra. Mas, sabendo disso, a gente pode, né, buscar mudar isso aí no dia a dia. Né? Para quando a gente passar para o lado de lá, a coisa ser um pouco mais branda. Então, por causa da reencarnação, a gente tem esses benefícios de se encontrar, de passar essa jornada aqui com várias pessoas e cada vez mais aumentando a nossa família espiritual. Né? Que não necessariamente a nossa família aqui que a gente tem hoje, consanguínea, é a nossa família espiritual, mas pode se tornar. Né? Porque às vezes a gente encarna com o espírito que até então a gente não tinha essa afinidade e por questão dessa vida ter sido uma vida que uns se ajudaram mutuamente, se torna parte da sua família espiritual. Então, tal benefício deve ser aproveitado para a aquisição dos verdadeiros valores que resistem à própria morte. Na contabilidade divina, a soma de ações nobres anula coletânea equivalente de atos indignos. Isso é interessante isso aí, porque se a gente parar para pensar na lei da reencarnação, muitas vezes as pessoas perguntam, então tá, eu vou ter que responder por tudo que eu fiz? Mais ou menos. Né? Lógico que assim, as coisas que são coisas mais que impactaram mais pessoas, a gente vai ter que responder. Né? Então, se você cometeu um crime contra alguém, a gente pensa que é o seguinte, a gente pensa na lei da reencarnação, da lei da causa e efeito, ainda muito como a lei de Italião, né? De olho por olho, dente por dente. Por exemplo, eu vou e mato aqui o Márcio. Aí a pessoa pensa que agora eu tenho uma dívida com ele. Eu não tenho uma dívida só com ele. Eu tenho uma dívida com ele, eu tenho dívida com a mulher dele e com os filhos dele. Porque aí, eu matando ele aqui, eu impactei a vida deles também. Além disso, eu tenho também um débito para com a providência divina. E além disso, ainda tenho um débito para com a minha consciência, que vai te cobrar lá depois. Então, quando a gente comete alguma coisa, a gente não tem... Não é a lei do olho por olho, dente por dente. Um pouco mais complexo, na verdade. Então, as pessoas falam, então tá, como é que eu faço para apagar as coisas que eu fiz de errado? É fazer o bem.
Então, na balança divina, o bem apaga os maus, as coisas ruins que fizemos. As coisas pequenas. Tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que a gente vai ter que responder por aquilo. Né? Como a gente falou, cometeu uma coisa mais séria, né? Então você vai ter que responder por aquilo. Mas coisas pequenas é relevado. Mas como é que é relevado? A gente tem que demonstrar com a providência divina, né, que a gente está mudando também, a gente quer melhorar. É isso que eles querem ver, essa evolução, né, o pouco a pouco. Vamos nos preparar para morrer, então. Agora? Até amanhã. Você comer coxinha? Então, brincando assim, educação para a morte. É o processo, você está no Herculano Pires, é o processo educacional que tende a ajustar, nos educando à realidade da vida. Que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Essa é a chave. É a gente entender que nós não estamos aqui só passeando. A gente veio aqui, a gente está vivendo, existindo, né? Estamos aqui adquirindo conhecimento, passando conhecimento, nos redimindo de erros do passado e eventualmente vamos transcender e vamos levar conosco o que aprendemos aqui. Te leva da vida, a vida que se leva. Então, o que que isso que a gente tem que tirar nisso aí? Que hoje a gente tem as ferramentas necessárias para termos encarnações melhores no futuro. Se hoje estamos passando situações adversas, é porque nossa encarnação pediu para que isso acontecesse. Né? Tem algum ajuste, tem alguma coisa de ensinamento que vai ter que ser retirado daí. Porém, dependendo do que fizermos aqui agora, hoje, é o tipo de encarnações que vamos ter no futuro. Então, quer ter encarnações mais brandas, mais tranquilas? Vamos fazer coisa boa aqui, agora. Mas é agora. Na semana que vem, mês que vem, ano que vem, agora. Né? A gente não sabe. A gente não sabe quando é que chega a hora, né? Vou dar uma ilustração. Eu tive uma tia minha que morreu bem velhinha na casa. Eu tinha 18 anos, eu devia ter uns quase 100 anos. E judia, muito apegada às tradições. Eu me lembro no final, quando ela já estava doente, minha mãe, já com conhecimento espírita, falando para ela, mas Renê, a vida continua. E eu me lembro uma vez ela falando assim, como eu queria acreditar. Ela é muito apegada às tradições, ela é muito apegada à família, apegada a tudo aquilo que era essa vida. Então ela não conseguia ver além. Então você vê o despreparo, apesar de ter a religião, o despreparo é tão grande que assim que ela passa por lá de lá, ela ficou mais ou menos uns 2 anos com a gente depois. Sim. Apegada às coisas, apegada ao quarto. Inclusive, quando minha mãe foi limpar o quarto, doou as roupas, doou as coisas muito apressadamente, não tinha nem um mês depois que ela tinha ido. Minha mãe sonhava com ela à noite e ela falando, que ela brava. Minhas coisas. Assim, e a mamãe sentia, e ela lá, porque ela voltou exatamente no mesmo lugar por causa do apego e o despreparo. Não estava preparada, não se preparou. Infelizmente, dentro do judaísmo, tem vertentes que acreditam na reencarnação, mas na grande maioria não acredita. Então, por isso, não teve preparo. Né? Então, a morte a todos aguarda. Preparar-se para tal acontecimento é tarefa inadiável. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. Então, é aquilo que a gente está falando anteriormente. É a gente realmente se preparar emocionalmente para quando isso acontecer e espiritualmente. Tentar buscar mais conhecimento sobre o assunto. Literatura hoje a gente tem conhecimento na palma da nossa mão. Você quer saber qualquer coisa, você vai lá, Google, está na palma da nossa mão. Então, então não tem mais desculpa. Não é? Antigamente, o conhecimento estava na mão de poucos. Por isso que existiam aquelas pessoas que os sacerdotes, as pessoas que eram mais... não muito tempo atrás, vamos colocar até um pouco antes aí da internet, não tem muito tempo não. Há 30 anos atrás, a busca ao conhecimento era diferente. Tem gente que não lembra aqui, mas vocês tinham que buscar o quê? Isso aí eu sei buscar conhecimento. Em livros, enciclopédias, na Barça, né? A pessoa ia vender, não era? Então,
Isso acabou. Hoje você tem, tá tudo na mão. Então, mas o que falta pra gente hoje? É tanta informação hoje, que aí as pessoas estão bombardeadas, tanto de social media, de internet, televisão. Se bem que a geração, pessoal mais novo, quase não assiste televisão mais. A pessoa está mais no YouTube, está no Facebook, no Instagram. Né? Então, mas assim, não usa essa ferramenta para adquirir conhecimento. Porque hoje você fala assim, eu quero entender sobre reencarnação. Você começa lá a estudar, assistir palestra, ler livros, você vai saber de tudo. Quero só entender sobre obsessão. Está tudo ali. Quer entender sobre que assunto que for, está tudo hoje aí na nossa mão. Mas falta o que hoje? A gente ter essa, né? Fala assim, não, vou lá buscar esse conhecimento. O conhecimento está aí. Então, quando o véu da morte fechar os nossos olhos nessa existência, continuaremos vivendo em outro plano e em condições diversas. Estaremos, no entanto, imbuídos dos mesmos defeitos e das mesmas qualidades que nos movimentavam antes do trânsito da morte. Isso é muito importante, trazer isso para a gente focar nisso. Falou já algumas vezes, mas para a gente entender que a gente, quando a gente desencarna, por exemplo, se nós todos aqui desencarnássemos agora, nesse exato momento, ia todo mundo acordar no mesmo lugar? Não. Por quê? Porque cada um de nós aqui estamos em níveis espirituais diferentes. Cada um de nós aqui traz com a gente defeitos e virtudes. Então, por causa da questão da lei da afinidade, nós vamos acordar aonde temos essa afinidade. Então, por isso que a gente deve buscar trabalhar nos defeitos, né, que temos, todo mundo tem, né, e tentar adquirir mais virtudes, mais conhecimento. Isso vai nos ajudar quando a gente passar para o lado de lá. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? É que a gente está falando mais cedo dos espíritos que estão aqui só para nos ajudar. Tem espíritos que estão aqui que fazem o bem por fazer o bem. É a gente ter essa consciência. É a gente entender que só através do amor para com o próximo é que realmente estamos colocando em prática o que Jesus nos ensinou. Então, hoje em dia, a gente vive aqui num país que para ajudar o próximo não é muito difícil não. Né? Então aqui existem muitas opções aqui de voluntariarismo, você pode ser voluntário em várias situações, tem várias igrejas, o centro aqui mesmo precisa de voluntários. Né? Então por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar para o próximo, a gente começa a entender a situação do ser humano em si. Né? Então, esse altruísmo de ajudar o próximo, na verdade, está nos beneficiando também. Né? Porque a gente começa a entender que todos nós temos limitações. Todos nós temos que ser auxiliados de uma maneira ou de outra, incluindo a gente. Né? Então, essa de a gente poder ajudar, não só na parte material, monetária, financeira, mas às vezes do tempo, de doar o tempo, de ser o ouvido de uma pessoa, né? De ajudar. Se todos nós fizéssemos isso, ajudar ao próximo, o planeta evolui mais rapidamente. O planeta vai evoluir, como nós vamos evoluir também. Né? Isso aí, ou a gente decide ser parte dessa evolução, ou não. É o livre-arbítrio. Né? Então, quanto mais cedo a gente se atinar para isso, acordar para isso, melhor vai ser para a gente, inclusive quando a gente fizer a nossa transição. Muitas vezes no livro do Jacomel, eu voltei, né, ele dá um exemplo muito interessante, quando ele está lá, ele era um trabalhador espírita, presidente até. Foi presidente da FE, presidente do centro. Então, ele era muito, participou muito, trabalhou com o Bezerra de Menezes, ele foi uma pessoa no começo ali do espiritismo no Brasil, ajudou muito. Então, ele está numa colônia espiritual e de repente vê aquela comoção, aquele negócio, né? As pessoas, não, está chegando fulano de tal, está chegando fulano de tal. Ele pensou assim, nossa, quem está chegando aí? Ele pensou que deve ser Jesus, não é possível, essa comoção toda, aquele negócio. Entendo que era uma professorinha do interior da cidade que tinha desencarnado.
Mas é uma pessoa que viveu uma vida, né? Uma vida tranquila. E impactou muita gente, ela ajudou muita gente. Né? Como professora, ela realmente tinha aquele dom de ensinar, que se preocupava com o desenvolvimento do ser, da pessoa. Né? E isso trouxe muito crédito para ela. Né? Então a gente vê que não é só, a gente tem os grandes nomes na nossa literatura, aí, mas você é uma pessoa comum do dia a dia, que pode ser a gente também. Então a gente pode tentar buscar ser o nosso melhor no trabalho, na escola. Porque no centro aqui é fácil, o duro é lá fora, né? No dia a dia. Então é isso que a gente tem que tentar buscar. Não é fácil. Todo amor dedicado ao próximo em serviço educativo à humanidade é degrau de ascensão. E com isso a gente começa a entender que é só isso o caminho. Então, para finalizar, a adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nos estivermos preparados para ela. Semeamos a partir de hoje a colheitas de venturas ou desculpa. O que é isso? De desdita. Desdita do amanhã. Está muito claro aqui o ângulo que eu estava tentando para ver. O que isso quer dizer? O que a gente semear nessa vida é o que a gente vai colher quando a gente passar por lá de lá. Então o que a gente fizer aqui hoje vai impactar diretamente a nossa próxima encarnação e o nosso desencarne. Então, se a gente fizer um trabalho aqui tentando, como no slide anterior, ajudar ao próximo, dentro das nossas possibilidades, né? A gente não pede para ninguém, vamos abrir um orfanato aí, não. No dia a dia mesmo, com a família, com as pessoas próximas da gente, que a gente não está ali por acaso, né? Então, tentar ser o nosso melhor. Não é fácil, sabe por quê? Porque a gente faz isso hoje, aí amanhã faz também, depois no dia seguinte já começa os embates do dia a dia, da vida material, acaba que a gente se perde. Por isso que a gente deve buscar um auxílio espiritual. Seja ele aqui no centro, numa igreja, onde é que for. Porque é muito difícil a pessoa ter a disciplina necessária para ser essa pessoa lá fora sem um auxílio espiritual. Não é fácil. Né? Então a gente fala, quando a gente fala isso, não é porque a gente está, estamos precisando de mais gente aqui no centro, não é isso não. É realmente o benefício que se traz para a pessoa. Não adianta a gente só cuidar do corpo, da matéria e esquecer o principal, que é o espírito. Porque quando a gente cuida do espírito, a gente tem que cuidar do nosso emocional. A gente tem que lembrar que nós somos um ser dividido em três. Não é só a parte física, orgânica, nós temos a parte emocional e uma parte espiritual. Essa parte emocional e espiritual é o que vale na hora do desencarne. O físico não faz diferença nenhuma. Se você é uma pessoa linda, maravilhosa, rica ou pobre, isso tanto faz. Tanto faz. O que vale no desencarne é o emocional e o espiritual. Por isso que a gente tem que ter o emocional bem acertado, a gente tentar resolver as nossas tendências, aquelas que temos conhecimento, né? Para a gente não passar para o lado de lá, não ficar com essa culpa. E preparar aqueles que estão conosco também. Quem é pai de família, ter essas conversas com os filhos da gente. Preparar para eles, explicar para eles que existe a vida depois da morte. Que se isso um dia acontecer, ele ou ela não vão estar sozinhos. Não vão estar acompanhados do seu anjo guardião, mas estaremos também presentes ali com eles. Né? Porque muitas vezes a gente não faz essa preparação das pessoas e acaba que a gente sofre como espírito. Né? E ninguém está desamparado. A gente sempre lembrar que os amigos espirituais estão aí para nos ajudar. Né? Então a gente não está desamparado. Então vamos buscar fazer o que a gente tem que fazer hoje. Só lembra disso. Né? Lembra da oração, usa a prece. Prece é uma ferramenta muito importante, né? Para nos acalmar, nos abrandar. Né? E vamos tentar buscar aí esse auto-melhoramento.